Quando a gente conversa sobre exercício em si, vamos organizar uma coisa na nossa cabeça. A gente divide os exercícios em complexos por uma questão didática, mas não existe, obviamente, transmissão de força segmentada. Então, uma das vias de entender isso é o SERAP, né? Ou os trilhos anatômicos. Claro que a gente vem de uma cinesiologia básica, que é aquela de linha de tração, que até hoje a galera se amarra na biomecânica, né? Que é a seguinte, porque a linha do glúteo médio está presa aqui na crista ilíaca e está fixada na face posterior do fêmur, então o glúteo médio faz rotação e faz abdução, aí eu vou pegar um exercício que potencializa o glúteo médio. Cara, isso aí é fetiche. A pessoa quer acreditar nisso, mas o corpo humano não funciona assim, ok? E existem evidências sobre isso também, tá? Bem, nesse cenário, o que o efeito SERAP ele explica pra gente? Que basicamente a gente tem linhas de conexões. E essas conexões, elas são adaptativas, de acordo com a demanda e com a tarefa. E aí, olha que interessante. Quando a gente entra em avaliação funcional, durante muitos anos as pessoas falavam de músculos inibidos, né? Hiperativos, encurtados ou alongados. Aí você faz uma reflexão, tá, mas como é que eu consigo mensurar que aquele músculo está encurtado? Como é que eu consigo mensurar que ele está inibido? Esse é um ponto. O segundo, como é que isso aconteceu? Aí vem a terceira reflexão, não interessa. O que interessa é encontrar um desfecho de resultado eficiente na tarefa. No final da história é isso que você quer. Se a postura está ruim, a pessoa está torta, qual é o desfecho de resultado? É a tarefa eficiente. Como o corpo vai se organizar para executar aquilo, não me interessa. Então, quando a gente prescreve exercício, a gente prescreve tarefas que vão exigir que o sistema encontre uma auto-organização para aquela tarefa. Beleza? Vamos ser mais práticos aqui? Paula, por favor. Isso. Com toda a disposição e alegria que ela está vindo. Paula, pega esse kettlebell aqui de 8, por favor. Você sabe faz a base alternada, como se fosse fazer o TGO. Só uma base à frente, de frente para os amiguinhos. Não, base alternada, ajoelhada. Vamos pensar o seguinte, a nossa amiga Paula, ela tem escoliose, uma escoliose funcional, sabe? Ela não reclama de dor na coluna, mas tem uma escoliose funcional que vem do trabalho dela, fica muito tempo sentada, fica ali toda envergadinha. E assim, não atrapalha, mas a gente quer atacar nisso aí. Se eu entrar num fetiche de ficar pensando em quem está alongado e encurtado, é um caminho sem fim, que eu vou encontrar várias respostas para uma pergunta idiota, certo? Então, vamos pensar o seguinte, que tarefa vai desafiar a Paula a equilibrar forças tridimensionais no tronco dela? Lembra do TGU? Você vai fazer o seguinte, coloca as duas mãos aqui e pega o kettlebell e coloca o kettlebell na mão esquerda. Pega ele no hook position aqui, ó. Só na mão esquerda, isso. Perfeito. Coloca as duas mãos aqui, Paulo. O que você vai fazer? Vai sair do 2 para o 3 apoios, lembra? A mão direita vai para o chão, ó. E é isso. Lembrou desse exercício? Vamos lá, vai. Mão no chão. Estende. Isso. Mão completa no chão, sem miséria. Vai. Isso. Vamos lá, vamos melhorar isso aí. Continua. Vem. Olha o ponto fixo lá em cima. Acompanha a trajetória com o olhar. Sobe. Então, beleza. Aqui, ó. A gente vai fazer um terceiro pilar. Posso soltar você? Uhum. Sustenta aí. Voltou. Esse exercício está exigindo... Pode colocar no chão, relaxa um pouquinho. Está exigindo o que dela? Coordenação e também flexibilidade. Cadeia lateral, postural, certo? Coluna e como um todo. Porém, se ela possui qualquer desequilíbrio de flexibilidade entre os lados, troca o lado agora, Paula. Ao trocar o lado, ela vai ter essa percepção. Ela vai ter uma dificuldade maior, seja de coordenação e força ou de flexibilidade. Mesma com a direita, tá? Vai. Mão toda no chão, sem miséria. Vai. Concordam? Beleza, voltou. Pode colocar no chão. Então, qual é o meu ponto aqui? Eu vou executar essa tarefa de forma unilateral. Ela vai apresentar dificuldade inicialmente de um lado comparado ao outro. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai repetindo essa tarefa ao longo de semanas, de dias, com cargas diferentes. Em algum momento, o que vai acontecer, gente? Ela vai gerar um desfecho de resultado eficiente nos dois lados. Vai resolver o problema de flexibilidade dela, vai resolver o problema de força dela e de coordenação. O corpo dela vai encontrar uma estratégia para isso. Entenderam o raciocínio?
Porque no final da história, postura é igual a força e coordenação. Ela tinha um déficit de força e coordenação, que ela vai encontrar um equilíbrio. E é isso. E eu posso levar essa mesma linha de raciocínio para o quadril e para a pelve. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um búlgaro agora. A gente sabe que o búlgaro ele vai exigir uma coordenação contralateral pela perna de apoio estar instável, certo? Então, o complexo posterolateral, as cadeias cruzadas de abdômen vão ter uma atuação bem maior. Mas digamos que ela tem uma simetria bem grande do complexo posterolateral, ela faz aquele drop pélvico e rotação. Então, eu entendo que tem alguma questão de força e coordenação ali. E aí, que tipo de estratégia eu posso utilizar para a gente desafiar o sistema dela? Uma dessas estratégias, pega o kettlebell, é uma carga contralateral. Então, eu vou colocar uma carga contralateral, o outro braço aqui, um no chão. Isso, outro braço aqui bonitinho. Isso. Vai para o búlgaro agora. Então, eu estou trabalhando com carga assimétrica. Pode fazer, Paulo? A medida, ela vai sentir a mesma percepção que eu falei. Talvez para um lado ela faça de uma forma muito eficiente, para o outro ela tenha dificuldade. Eu não vou colocar carga diferente. Com a mesma carga, eu vou repetindo, vou colocando frequência, troco o lado. Até o ponto que ela vai me dar o feedback. Pô, agora eu não sinto diferença de um lado para o outro. Então não é que eu encontrei um equilíbrio, eu encontrei um desfecho de resultado similar nessa tarefa entre os lados. É isso. Mas em nenhum momento me preocupei com glúteo médio, com oblíquo interno, oblíquo externo. Entendem a linha de raciocínio? Mas digamos, troca o lado, mas a gente vai fazer a mesma coisa. Que a Paula ainda assim, ela tem uma percepção de que ela faz colapso de joelho. Pode continuar. Ela faz um valgo durante a tarefa. Eu não vou chegar aqui e ficar naquele fetiche de dar comando para ela corrigir. Eu vou chegar aqui, vou colocar um bastão aqui e falo, Paula, desce, deixa que eu seguro, sem encostar o joelho no bastão. Isso é foco externo. O que a Paula vai usar de estratégia para acertar aqui, não me interessa, beleza? Ela vai encontrar um processo de auto-organização. Tranquilo? Professor, Sim. Maurício perguntou, então no caso de reabilitação de lesões em não atletas, o limitante da tarefa é a dor e importa menos a biomecânica? Não é isso. Na verdade, a questão em não atletas não é a dor. É a ausência de repertório motor, né? Se a pessoa tem uma biblioteca de movimentos pobre, você tem poucos recursos para avançar. Você não consegue, dependendo da situação, do processo, ter muitas estratégias de treinamento para avançar com ela. E aí você vai ter que dar ênfase em mais repertório mesmo. O José perguntou, pensando nessa perspectiva unilateral de desigualdade, iniciar pelo lado com maior dificuldade ou pelo de maior capacidade de realizar o movimento? Pergunta, acho que a gente está entrando no fluxo da aula de hoje, que é exatamente esse. Então vamos partir do seguinte raciocínio. A gente está discutindo aqui assimetrias, né? Essas assimetrias, elas podem ter origem em força, elas podem ter origem em... Vamos botar flexibilidade, mas eu vou distribuir a flexibilidade. Vamos lá. A assimetria, ela não é um processo linear. Se a pessoa apresenta essa diferença de um lado para o outro, essa diferença pode estar relacionada à força, mas força, a gente entende força muscular como capacidade de gerar o quê, gente? Trabalho. Capacidade tensional daquele músculo, é isso. Ou neurológica, né, de ter resposta ao estímulo. Por exemplo, quando você faz reconstrução de LCA e coloca um enxerto no pós-operatório, você entra num processo de inibição mioartrogênica, resumindo, a tua capacidade neurológica de ativar o reto femoral e o quadríceps é comprometida. Logo, a tua capacidade de força, tudo bem? Ou o volume muscular influencia nisso. Já a flexibilidade, ela tem relação com diversas variáveis. A mobilidade, que tem relação com o controle motor, o CARS, que é o espaço intraarticular, pode ter um bloqueio, o tecido muscular realmente pode estar encurtado ou com alguma fibrose que está bloqueando o movimento, ou cinesifobia. O que é cinesifobia? O medo de fazer um movimento está bloqueando a amplitude de movimento. Então, isso aqui não é linear. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando da relação entre
todos esses componentes, certo? E a coordenação. Só que a coordenação tem relação com quem, gente? Ela tem relação com flexibilidade e relação com quem? Força. Então, quando a galera vai avaliar e entra num fetiche de ficar tentando entender a origem do problema, tu vai surtar, porque as coisas estão o quê? Interligadas. Agora, vamos para a questão operacional. A Paula tem uma simetria, eu preciso resolver essa simetria. Então, a gente pegou ali a estratégia. Qual foi a estratégia que a gente utilizou? A estratégia foi um búlgaro, né? Búlgaro o quê? Unilateral e, ao mesmo tempo, ele também é o quê? Assimétrico. Mas, vamos partir do seguinte raciocínio. Ela tem duas pernas, graças a Deus, né? A perna controle e a perna operada. E aí eu já falo uma coisa para vocês que eu devo ter explicado. Existe no processo de reabilitação e treinamento algo chamado educação, que é um dos fatores que gera o desfecho positivo mais importante. E isso envolve usar termos adequados com os teus clientes. Evitar perna boa, perna ruim. Faz sentido isso e influencia bastante no processo. Porque o aluno já vem catastrofizando. Aí ele fala assim, essa é a perna ruim. É o bullying no próprio corpo, sabe? É sério, cara, mas isso aí já compromete o desempenho. Vamos mudar o termo? Essa é a sua perna em recuperação. Olha que lindo. Quando a gente não alcança os pontos na faculdade para passar, na escola, na verdade, você ia para onde? Para recuperação. É a perna em recuperação, beleza? Na faculdade não tem jeito. Não alcançou os pontos, reprovado. Vamos lá. A perna controle, nós colocamos o que, gente? Colocamos 12 quilos, certo? E na perna operada, também colocamos 12 quilos. Na perna controle da Paula, ela fez 15 repetições em média. Na perna operada, ela fez em média entre 12 e 13 repetições. Então aqui a gente tem uma diferença média de 20 a 25% variando, né? E aí eu faço a primeira pergunta para vocês. Vocês acham interessante utilizar cargas diferentes? Sim ou não? Não, por quê? Porque você vai entrar num processo de escadinha. Você pega uma perna em condições mais efetivas, coloca mais carga, ela vai avançar em força e coordenação. Só que, por mais que a gente tenha um crossover effect de transferência contralateral, é mínimo dentro de tarefas, né? Então, quanto mais forte a perna controle estiver, mais distante de um desfecho equilibrado você vai chegar. Então, a gente vai estacionar a carga da perna controle e o volume, certo? Então, aqui nessa perna controle, a gente vai manter 3 séries. E a gente vai trabalhar o que com a perna em recuperação? A mesma carga, porém, a gente vai progredir com o volume. E qual vai ser a nossa percepção clara de que a gente está próximo de um equilíbrio ou de uma simetria? O que vai indicar para a gente que a gente está próximo disso? Quando você conseguir, com a perna operada, chegar próximo de 14 a 15, mas não significa que a pessoa não tenha percepção de diferença igual no processo.